Olá pessoal, tudo bem? Olha, o nosso programa traz hoje um entrevistado muito especial, o Walid Rabah, presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil. Walid, obrigado por ter vindo no programa, uma honra te receber aqui sempre, rever você, tantos encontros, um amigo de longos anos, e o Walid vai falar sobre a questão palestina, esse tema tão importante que a gente gostaria de esclarecer a você que está do outro lado, né? Eu queria só, antes de mais nada, ler uma pequena biografia do Walid para você. Bom, o Walid é filho de pai e mãe palestinos que chegaram ao Brasil na década de 60. Por conta da sua história, ele não só abraçou a causa palestina, como é uma das principais lideranças desse movimento no Brasil. O Walid também ocupou a cadeira árabe no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, os 6 últimos como titular, inclusive. Ô, Walid, obrigado por você ter vindo aqui com a gente. É isso, obrigado a você, Aurélio. Eu agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui no Planeta Brasil Sustentável. Espero que consiga satisfazer todos aqueles que vão nos ver e ouvir nessa entrevista. Walid, quando a gente fala da questão palestina, geralmente esse tema acaba tendo uma abordagem muitas vezes equivocada. Ou porque as informações chegam truncadas até as pessoas, ou por má fé mesmo das fontes que costumam informar a sociedade em geral. E eu te pergunto, Walid, por que mesmo 75 anos depois da declaração do Estado de Israel, da independência, por que nós não conseguimos ainda ter clareza em relação à questão palestina? O que é a questão palestina, enfim, Walid? Esclarece para a gente um pouquinho, já de início, essa questão tão importante para nós. A questão palestina não é muito diferente de todas as demais questões dos povos que lutaram contra o colonialismo durante 100, 200 anos, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando esses movimentos de libertação nacional, especialmente na África e na Ásia, bem como no próprio Oriente Médio, se realizam, né? O que ofusca a questão palestina? Ofusca a questão palestina, primeiro, uma série de mitos pseudo-religiosos, não é? Então, os palestinos seriam descendentes de Cã, os palestinos seriam os amaldiçoados do Velho Testamento, no Velho Testamento, e toda essa ideia de promessa, etc., faz com que a Palestina, que vive um regime de apartheid idêntico ao da África do Sul, ou pior, segundo Mandela, pior, que vive um regime sob um experimento colonial, porque o projeto realizado na Palestina é para que estrangeiros euro-judeus, portanto europeus de fé judaica, que são perseguidos na Europa, ao invés de resolverem seus problemas de cidadania na Europa, são, na verdade, levados para a Palestina para lá realizarem um Estado puramente judaico em detrimento da população originária. E essa população originária ela sofre uma coisa que em nenhum momento da história se tem conhecimento, um processo de limpeza étnica. Então, Theodor Herzl, que é o idealizador do sionismo, o chamado Movimento Nacional Euro-Judaico, quando eles escolhem finalmente a Palestina como destino desse projeto colonial, para resolver o seu problema de perseguição na Europa, né? Ele diz o seguinte: a Palestina é uma terra sem povo para um povo sem terra. Bom, isso não era verdade, porque a Palestina tinha uma densidade demográfica de 38,7 habitantes por quilômetro quadrado em 1922, e só para a gente ter uma ideia, a densidade demográfica do Brasil nessa época era menos de 4, e a da China, que já era o país mais populoso na época, mal superava os 30. Então esse processo todo de limpeza étnica, esse processo todo de colonização, ele é travestido de uma promessa bíblica e ele é travestido de uma realização da modernidade, portanto da única democracia no Oriente Médio contra a barbárie. Todo o discurso colonial foi isso para o apartheid na África do Sul, foi para as 2 guerras do ópio contra a China, foi para subjugar o povo da Índia, que depois passou por um processo de libertação comandado pelo Gandhi. Sempre com viés religioso por trás para justificar essas barbaridades. No caso da Palestina, sim. Mas o que aconteceu de fato? Aconteceu uma grande limpeza étnica, de 47 até 50, mais ou menos, que despovoou aquilo que é Israel hoje, sobre 78% da Palestina histórica, 88% da população originária, despovoou, isso nunca aconteceu na história humana, e se instalou um regime de apartheid, em que apenas a cidadania plena é dada apenas àquele que professa o judaísmo. Esse processo todo
como ele tem Deus no meio, ou seja, a licença para exercer o apartheid, a licença para você promover a limpeza étnica, a licença para você cercar os palestinos em bantustões, negar-lhes direitos nacionais, civis e humanitários, tudo isso tem Deus no meio. É isso que dificulta a narrativa. E, ao mesmo tempo, claro, a hegemonia estadunidense que, do ponto de vista da realização do direito internacional, veta todas as resoluções, que são mais de 200 resoluções para a questão palestina. Israel não obedece nenhuma, inclusive a do retorno dos refugiados, que é o 194, e a 181, que recomendou a partilha da Palestina em 29 de novembro de 47. Nenhuma dessas resoluções foi acatada. E por que esse grau de impunidade continua? Porque os Estados Unidos opõem o veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde apenas 5 países têm direito a veto, dentre eles os Estados Unidos. Eles acabam tendo a opinião majoritária e predominante nesse processo, né? Inclusive de fornecimento de armamento, 4 bilhões a fundo perdido anual de ajuda econômica, que é basicamente bélica para o regime israelense, e tudo isso financia a ocupação da Palestina e esse processo de limpeza étnica continuado. Walid, quantas pessoas foram expulsas das suas terras originárias e quantas são hoje? Quantas pessoas estão aí transitando nesse ambiente que eu vou classificar de insano, absurdo, da expulsão dos seus povos, das suas terras originais, nessa condição de apartheid que você define? A população palestina em 1947, final de 1947, ou seja, aquela não judaica, porque o projeto colonial era só para judeus, era de aproximadamente 1.400.000 palestinos, de fé muçulmana ou cristã. E os palestinos são os cristãos mais antigos do mundo, não é? Essa população, desses 1.400.000, perto de 750 a 800 mil, portanto, alguma coisa perto de 60% ou mais da população, 65% até 65% da população, foi expulsa das suas terras. E quando você pega exclusivamente os 78% do território tomado em 47, 48, 49, por aquilo que passa a se tornar Israel, desta porção, até 88% da população foi expulsa. Um detalhe muito importante. A recomendação de partilha votada pela ONU, que resulta na Resolução 181, de 29 de novembro de 47, recomendou para os palestinos 42,9% do território, quando eles eram 75% da população e detinham aproximadamente 95% do território. E esse processo de limpeza étnica, planejado pelo movimento sionista, pelos estrangeiros, e que continua até hoje, fez resultar os palestinos, hoje, aproximadamente 6,2 milhões de refugiados, sendo a população palestina no mundo todo, inclusive eu contado, 14 milhões de palestinos. No mundo inteiro. Ou seja, exatamente, ou seja, perto de 40% ou mais por cento da população palestina é refugiada. Um detalhe muito importante, da população refugiada hoje no mundo, os palestinos correspondem a aproximadamente 28% da população refugiada no mundo. Oficialmente refugiada, e não a deslocada, tecnicamente refugiada. E os palestinos são apenas 0,2% da população global. Ou seja, os 14 milhões de palestinos são apenas 0,2% da população no mundo. Entretanto, da população refugiada, nós somos quase 30%. Se nós fôssemos apenas 0,2% da população refugiada, como somos da população no mundo, nós seríamos aproximadamente 60 mil refugiados. Entretanto, 0,17 que daria, na verdade, dos refugiados da população mundial, nós teríamos aproximadamente 60 mil refugiados. Entretanto, nós somos 6,2 milhões de refugiados. 75% mais ou menos da população de Gaza é refugiada resultando da limpeza étnica de 48. Da Cisjordânia, aproximadamente 23% a 25%. O restante, mais da metade da população refugiada, está nos países vizinhos. São 59 campos de refugiados. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eles estão espalhados, na verdade, faixa de Gaza, Cisjordânia, os países vizinhos, todos. Líbano, Síria e Jordânia, a maior parte. Sei. Agora vamos falar de vítimas, né, Walid? Além da questão da expulsão em si, da negação de direitos, a gente está falando de vítimas humanas, civis e militares. Quantas são as vítimas desse processo todo, Walid? O processo de matança de palestinos, direta ou indiretamente, faz resultar mais de 100 mil os palestinos assassinados até hoje por Israel. Tem que lembrar que eles assassinaram fora da Palestina, em Sabra e Shatila, por exemplo, no Líbano como um todo, entre 75 e 82,
E em 82 se destaca o massacre de Sabra e Shatila, aqueles 2 campos de refugiados que foram cercados e a população foi praticamente dizimada. Israel também tem implicação direta na matança de palestinos nos campos de refugiados em 68, por exemplo, 67, 68, 70, 71, 69, 70, 71, na Jordânia, bem como também na Síria, já que, misteriosamente, esses grupos radicais que ensanguentaram a Síria acabaram massacrando palestinos nos campos de refugiados, especialmente no campo de refugiados de Yarmouk, que está na cercania de Damasco, e é o maior campo de refugiados do Oriente Médio, e misteriosamente esses grupos radicais não lançaram sequer uma granada contra Israel. Então é muito estranho desproporcional. Isso tudo. As mortes diretas ou indiretas sobre os palestinos em Gaza, que é o maior campo de concentração da história humana. Aliás, o sionismo fez para os euro-judeus uma coisa muito engraçada. Israel se tornou o maior gueto judaico da história, e os palestinos são, hoje, o maior campo de concentração da história. Então, aqueles que foram vítimas um dia do nazismo, hoje são carcereiros, vivem num gueto, e são carcereiros dos palestinos que vivem nos maiores campos de concentração. Walid, uma das razões de eu ter trazido você aqui é porque o Planeta Brasil Sustentável tem um compromisso com as questões humanitárias, cidadania, direitos humanos, sem radicalismo, sem viés partidário. E é uma questão humanitária muito grave envolvendo a população palestina. E eu queria te perguntar exatamente isso. Em que condições vivem os palestinos refugiados hoje, a população, mulheres, crianças, enfim, toda aquela população que tem negados os seus direitos? Qual é a situação humanitária dessa população hoje, sobretudo na faixa de Gaza? Não falo nem só da violência, condição humanitária, sobrevivência mesmo, Walid. A da faixa de Gaza é a mais dramática, mas a do Líbano também é muito dramática. Né? Por exemplo, os palestinos, que são quase 500 mil hoje, seus descendentes no Líbano, eles não têm direito de exercer a quase totalidade das profissões possíveis de exercer no Líbano, para não desequilibrar a demografia no país e outras coisas mais, enfim, são pretextos. Né? E a população de Gaza, e consequentemente essa população é poderosamente desempregada ou subempregada, e consequentemente recebe salários e formas de compensações econômicas miseráveis, na maior parte. Né? Subemprego. Exatamente. Em Gaza a situação é muito mais dramática. Primeiro que Israel controla o ingresso de alimentos e medicamentos, especialmente, mas a quase totalidade dos insumos para a vida normal. Né? Então, por exemplo, calorias. Israel se jacta de proporcionar o ingresso de calorias ao mínimo necessário, de acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas, que regula essas questões de comida, fome, etc. no mundo. E as questões de medicamentos. Então, o palestino que está em Gaza, se ele sair para estudar, ele não tem certeza que ele poderá retornar. Ele não pode, a esmagadora maioria dos palestinos que vivem em Gaza, nunca pôde ir a Jerusalém orar na esplanada das mesquitas. Nunca. E se porventura ele tem um parente na Cisjordânia, ele nunca pôde visitá-lo. E assim como o que está na Cisjordânia jamais pôde visitá-lo. E se ele tiver um parente que resistiu à limpeza étnica e permanece, por exemplo, em Nazaré, ele nunca o ouviu, e este jamais, que está em Nazaré, também jamais viu o de Gaza. Vai muito além da questão política, né, o Walid, vai a questões da profissão da fé religiosa de cada um, da cidadania plena, né, direito, emprego, cidadania, moradia, enfim, direitos básicos são negados a eles. Metade, por exemplo, das habitações em Gaza, elas são inabitáveis ou semi-habitáveis, resultado dos diversos ataques e destruição da habitabilidade, das casas diretamente ou das suas condicionantes gerais de vida. Então, por exemplo, em 2008 e depois 2012 de novo, Israel simplesmente atacou todos os centros médicos que existem em Gaza. Atacou todos os sistemas de tratamento de água, de esgoto e de eletricidade. E mais do que isso, atacou todas ou quase todas as granjas de animais, e prova de que queria afetar a vida, a possibilidade de reprodução dessa população. Subsistência, né? Atacou todos os moinhos de trigo e atacou todas as fábricas de ração animal. Isso é claro que é um projeto de limpeza étnica. Isso resulta que a população mais fortemente afetada psiquiatricamente infantil no mundo está na faixa de Gaza. Então, isso tudo é claramente um processo de tornar impossível a vida desse refugiado, ao ponto de ele sair dali
e ao ponto de ele abrir mão do seu direito ao retorno, ou seja, de estar sob o guarda-chuva da Resolução 194, que é de 11 de dezembro de 1948, das Nações Unidas, que reconheceu ter havido uma limpeza étnica de 47 a 48 e que determinou o direito ao retorno de todos esses refugiados e compensação. Alídio, eu queria trazer um pouquinho a questão palestina para a realidade brasileira. Qual é o papel, qual é a atuação que a Federação Árabe Palestina tem no Brasil? Qual é a linha, o foco da atuação dela? Primeiro de tudo, nós respeitamos a legislação brasileira, então nós não importamos o conflito, o chamado conflito, né, todas as dificuldades que nós temos lá. Mas nós aqui cumprimos o papel de organizar a diáspora brasileiro-palestina, que deve ter uns 200 mil entre imigrantes e descendentes, refugiados e descendentes que residem aqui no Brasil, garantir que mantenhamos a nossa cultura, a nossa língua, as nossas tradições e organizemos essa diáspora para que aqui lute para libertar a Palestina. Ou seja, informar a opinião pública brasileira, informar os formadores de opinião, formar os formadores de opinião e travar a luta política e narrativa para a questão palestina aqui no Brasil. Enfrentar aqueles que deturpam a questão palestina aqui. Por exemplo, estava vendo um programa da Globo News, que obviamente tem muitos profissionais, a esmagadora maioria não são mal intencionados, mas a narrativa fala em conflito, em momento algum fala em ocupação da Palestina. Em momento algum fala que há limpeza étnica. Em momento algum diz que o massacre de Jenin mais recente é um massacre imposto a refugiados palestinos. E se falar de refugiados palestinos tem que explicar por quê. Tem que dizer que teve uma limpeza étnica. Então esse conjunto, esse corolário de omissões, na verdade diz mais do que é dito. Ou seja, o que não é dito diz mais do que é dito. E aí a manchete posta na tela, na inserção ali congelada na tela, diz que Israel está preocupado com a radicalização. Como assim? Israel é que ocupa. Israel é que está massacrando os refugiados. Israel é que cerca Gaza. Israel é que promoveu a limpeza étnica. Israel é que impede que 6 milhões e 200 mil palestinos e seus descendentes retornem conforme o direito internacional determina. Não é Israel, não é a Palestina que está atacando Tel Aviv. É Tel Aviv que está atacando toda a Palestina, ocupa toda a Palestina e que coloca colonos estrangeiros que estão promovendo pogroms contra a população palestina, conforme a própria ONU está dizendo. A ONU é que diz que há um processo de apartheid na Palestina. A Anistia Internacional é que disse que é um apartheid na Palestina e não o contrário. Os veículos de comunicação distorcem isso e, pelo contrário, tornam a população palestina culpada da sua própria tragédia, assim como fazia, na verdade, com a população da África do Sul. Por que o negro estava sob apartheid? Insinuava-se que era o seu atraso. O colonialismo imposto aos demais países era a mesma coisa, não é diferente para a Palestina. Na verdade, é uma guerra de narrativas, né, o Alid, e nessa guerra, vocês acabam tendo uma condição inferior prejudicada por quando não ter acesso a muitos veículos de comunicação ou pela interpretação dada aos fatos não ser fiel, como você acabou de colocar, a descontextualização, pelo que você falou para nós, né? O que a gente queria no Planeta Brasil era exatamente isso, era poder garantir o lugar de fala das pessoas que não têm, às vezes, tanto acesso a veículos da mídia tradicional, né? Acho que é mais ou menos por aí, né, Walid? Isso é muito importante. Inclusive o termo guerra de narrativas, a gente diz que ele é a parte que está mais visível ao cidadão comum, né? Porque, na verdade, a guerra é uma guerra contra a Palestina, uma guerra de limpeza étnica e é uma ocupação. E eles colocam as coisas da seguinte maneira: há dois lados equivalentes em guerra. Por isso uso o termo o conflito entre. E não coloco o conflito Palestina ocupada versus um ocupante. Não é uma luta anticolonial, porque isso precisa ficar invisibilizado. E normalmente não há um povo palestino, é invisibilizado o povo palestino. Há o Hamas. Não é? A associação é com o Hamas. Exatamente, que é uma associação cômoda e que, na verdade, o Hamas integra o tecido social e político palestino. Acabando a ocupação, acabando o problema dos refugiados palestinos, acabando o regime de apartheid, acabando a limpeza étnica e acabando aquilo que já se chama de um projeto social genocida para a Palestina, um experimento social genocida, em que praticamente toda a sociedade israelense toma parte dele, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Acabando isso, todo o resto que está na guerra de narrativa também desaparece. Assim como acabou para a África do Sul, assim como acabou para a Índia,
Assim como acabou para todos os países que se libertaram do colonialismo, da opressão, dos processos de apartheid. Porque o apartheid não teve só na África do Sul. A gente faz de conta que não teve apartheid em Moçambique. O regime que existia em Moçambique e Angola era de apartheid. Sim. No Congo era de apartheid. E por incrível que pareça, as pessoas fazem de conta que não enxergam que até princípio dos 70, início dos 60, em quase metade dos Estados Unidos, o regime legal era de apartheid. O negro não podia votar, Exato. Depois ele tinha que pagar para votar, ele não podia andar no ônibus, ele não podia entrar em restaurante, ele não podia andar em certas ruas. Pouca gente sabe das barbaridades que o Leopoldo II cometeu no Congo, inclusive, né? Inclusive ele se jactava da sua... tinha o título de o piedoso. Isso. Para o Ocidente, né? Walid, vamos falar um pouquinho da relação do Estado brasileiro em relação a esse tema, né? No governo passado, a relação com o Estado de Israel foi muito próxima do Estado brasileiro, do governo brasileiro, né? Por conta da identidade ideológica do governo federal passado com o Estado de Israel. Esse governo resolveu adotar uma postura diferente. Eu queria te perguntar como é que estão as relações hoje a nível de Estado do governo federal com Israel, a questão palestina. O governo federal tem dado espaço à discussão, tem abraçado a questão palestina. Como é que está essa questão do ponto de vista de relações internacionais? Esse questionamento é o questionamento que eu tenho mais feito questão de esclarecer, porque ele é muito importante para nós. Existe toda uma mítica, uma lenda de que Oswaldo Aranha, que era o chefe da delegação diplomática brasileira na ONU, em 47, e presidiu a Assembleia Geral das Nações Unidas, que aprovou a partilha da Palestina, injusta, aquela resolução 181, que ele era favorável à partilha e que ele que comandou tudo isso, etc. Oswaldo Aranha, que tinha sido ministro de Relações Exteriores do Getúlio Vargas. Oswaldo Aranha, na verdade, era contra a partilha. A correspondência diplomática que existe, registrada entre ele e o seu ministro de Relações Exteriores, que era o Raul Fernandes, é clara a posição dele crítica à partilha. Raul Fernandes, que era o ministro de Relações Exteriores, e o Dutra, que era o presidente, e o Dutra era um extremista, que eram a favor e impuseram essa posição à alegação diplomática brasileira. Bom, isso posto, nós podemos ir para cá. No governo passado que você cita, nós tivemos pela primeira vez, desde aquele momento da partilha, um governo brasileiro desequilibrado em relação à questão palestina. Mesmo Dutra e o seu ministro de Relações Exteriores, Raul Fernandes, tendo imposto essa posição à alegação diplomática brasileira na ONU, eles mantiveram uma posição de não reconhecer a usurpação da terra palestina para além do que estava na resolução. O Brasil só veio a reconhecer Israel como Estado e manter relações aos poucos diplomáticas com Israel a partir de 11 de maio de 49, quando a ONU admite Israel como Estado-membro. E sob duas cláusulas condicionantes. A 181, ou seja, recuar de todos os territórios tomados pela força, e a 194, ou seja, retornar todos os refugiados. A resolução 273/3, que é de admissão de Israel, tem essas duas cláusulas condicionantes no seu corpo de texto. É o único país admitido na ONU como Estado-membro sob cláusulas condicionantes. Agora, voltando ao Brasil, portanto, novamente. O Brasil manteve uma posição de equilíbrio em relação à questão palestina, reconhecendo os direitos palestinos, reconhecendo todas as resoluções para a Palestina e votando a favor de todas as resoluções da Palestina o tempo todo. Só foi interrompido agora, recentemente, com um novo Dutra, na verdade, o Dutra era bem melhor, e um novo Raul Fernandes, e na verdade o Raul Fernandes era bem melhor. Né? Veja, em 75, por exemplo, sob um governo do regime militar, porque as pessoas tentam fazer uma associação automática do governo passado com o regime militar. Não é verdadeiro, é verdadeira essa associação e é injusta. Durante o regime militar, em 75, começa o processo de admissão da OLP como legítimo representante do povo palestino, único e legítimo representante do povo palestino, a Organização para a Libertação da Palestina. Com Yasser Arafat. E começam as relações. Em 79, o escritório de representação da OLP abre um escritório isso sob Geisel em 75, e já no início do governo do João Batista Figueiredo, abre-se o escritório de representação da OLP em Brasília. E era ditadura pesada, período mais dramático, claro, foi o governo do Médici. Claro. Nesse momento nós estamos falando do Geisel, em 75, e depois o João Batista Figueiredo, em 79, portanto, levemente posterior. Porque antes da abertura democrática. Isso. E esse processo continua de aproximação, de melhoramento
das relações diplomáticas entre Brasil e Palestina ininterruptamente. Não parou com o Sarney, melhorou. Não parou com o Collor e depois com o Itamar, melhorou. Não parou com o Fernando Henrique, melhorou. Pelo contrário, melhorou. Em 95, inclusive, o Arafat visitou o Brasil sob o governo do Fernando Henrique Cardoso e teve uma recepção de chefe de Estado como poucos chefes de Estado tiveram. E depois, nos governos democráticos populares de coalizão liderados pelo PT, também continuou. Em 2010, finalmente, a Palestina foi reconhecida como Estado. Em 2010, e é levado ao status de embaixada a representação palestina no Brasil. E tudo isso foi evoluindo. Então, teve um hiato muito ruim, que coincidiu com a promoção de uma cultura de ódio, uma cultura de intolerância, a agudização da islamofobia, da arabofobia, da palestinofobia, do racismo, da xenofobia, de tudo que a gente sempre disse que não cabe no Brasil, não coincide com o Brasil. Felizmente, isso tudo foi recuperada, essa relação, estamos recuperando essa relação, e você vê agora que, por exemplo, o Itamaraty, em todos os momentos agudos agora, pelo menos três momentos agudos de Israel contra a Palestina, o Itamaraty emitiu notas condenando a barbárie cometida por Israel contra a Palestina. Então, há um processo de restauração. Restauração dessa relação... Da tradição diplomática brasileira, que foi rompida por este período levemente anterior que você citou. Pena que só tem 30 minutos de entrevista, né? Mas eu queria encerrar, o Walid, contando que no começo da entrevista, o Walid me deu esse lenço aqui. Eu queria que ele contasse a história desse lenço, o que ele significa na questão palestina. Walid, fala um pouquinho do lenço e qual é a importância que ele tem na cultura palestina. Bom, esse lenço ficou muito mais famoso a partir de 68, na Batalha de Karama, 21 de março de 68, quando o Arafat lidera os guerrilheiros palestinos num confronto direto, apoiado por forças jordanianas, um confronto direto com Israel, derrota Israel, o Arafat aparece. Então ele aparece com esse lenço para o mundo todo. O Yasser Arafat usava isso daí, falecido e icônico líder palestino. Mas o lenço surge na resistência palestina no período britânico, de colonialismo britânico, entre 36 e 39, na grande revolução palestina anticolonial. Esse lenço é milenar, os camponeses palestinos o usam há milênios, e em 36 a 39, na luta anticolonial contra os britânicos, os guerrilheiros palestinos usam este lenço escondendo tudo, aparecendo só o olho. Aí, esta é a característica dos guerrilheiros palestinos. O regime colonial britânico divulga que os guerrilheiros palestinos caracteristicamente usam este lenço e pedem que a população palestina, especialmente a camponesa, entreguem estes terroristas que eles classificavam. Como é que a população palestina reage? Começa toda ela a usar o lenço para esconder os guerrilheiros palestinos. Então, é a primeira vez na história que isso acontece, foi uma coisa muito importante, e aí é que o lenço palestino, na verdade, se insere na luta anticolonial e anti-imperialista palestina. Mas a partir de 68 ele se torna conhecido do mundo todo. Um símbolo da luta palestina. Depois dessa aula sobre a questão palestina, só resta agradecer você, Walid Rabah, por estar com a gente aqui. Obrigado. Continua a luta, que o caminho é esse. Obrigado, gente. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela presença, Walid. Um abraço. Até a próxima semana, pessoal.